Fala aí, pessoal, beleza? Bora lá para mais um vídeo aqui do canal, Peregrino na Prática. Hoje um episódio assim mais que especial. De todas as perguntas que eu recebo bastante aqui, de experiência, de peregrinação, uma delas, que é a mais recorrente, é a questão de preparação física, né? Hoje eu vejo bastante aqui pergunta no canal, pessoal público, né? 45 anos, né? Tem alguns que são sedentários, algumas pessoas que já praticam esportes físicos e tal. E hoje é uma entrevista bastante especial aqui com o Rodrigo Lobo, que é o nosso convidado. Eu não vou apresentar ele, eu vou deixar ele se apresentar aqui. E se você não conhece, já vou fazer até o convite aqui para seguir nas redes sociais, que é um baita de um atleta. E vou deixar a palavra aqui para apresentar o Rodrigo. Rodrigo, fica à vontade, muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez aqui, já te agradeci por essa presença. Acho que o conteúdo que você vai trazer aqui para a gente vai ser muito legal e vai ajudar muita gente, cara. Bom, muito obrigado, Xará. Espero que eu possa realmente ajudar, contribuir de alguma forma. Sou profissional de educação física, formado de longa data aí pela Universidade de São Paulo. A gente comanda aqui a Lobo Assessoria Esportiva, corredor e atleta já aprendi o tempo aí, quanto tempo? Quase 30 anos. E, claro, apaixonado bastante aí pelo esporte. Show de bola, Rodrigão. Eu sou suspeito que eu sou fã, já fui aluno da Lobo, né? Eu sou aqui do ABC, né? Eles estão aqui, a sede deles principal está aqui no ABC também. E realmente faz muita diferença aí quando você tem um acompanhamento técnico, né? Da evolução, tanto parte física e tal. Então é bem bacana. Rodrigão, você quer falar um pouquinho da Lobo aí para o pessoal também, para conhecerem aí suas páginas também? Já deixa logo o convite aqui no comecinho. E aí depois a gente entra nas perguntas aí que acho que vai ajudar bastante gente por aqui. Bom, na verdade, isso aqui, né, uma assessoria esportiva aqui, né, na região de São Paulo, mas a gente tem sede, base em Parnaíba, lá no Piauí, em Belém, agora em João Pessoa. Então, realmente, a gente um pouco mais focado em corrida de rua, né, mas também a gente tem corredores que participam, inclusive eu tenho uma atleta minha especificamente que está indo fazer o caminho da fé agora, só que de pedalando, né? Está exatamente agora fazendo isso durante 3 dias. Então, de alguma forma, a gente não é um grande especialista, mas a gente tem um certo domínio e vive essa realidade de vocês aí com bastante frequência. Show de bola, Rodrigão. Rodrigão, vou fazer uma pergunta aqui, que é a primeira, que eu acho que é uma das, né, que todo mundo está pensando aí, começa a se planejar para fazer uma peregrinação, pensa, né? Todo mundo precisa treinar para poder fazer aí uma peregrinação, esse segmento de dias, né? Dias seguidos de caminhada, Rodrigão. O que você pensa sobre isso, cara? Eu acho que, claro, você sabe mais do que eu, mas existem diferentes tipos, existem diferentes caminhos, diferentes formatos. Então, tem alguns vão fazer pedalando, outros vão fazer correndo, outros vão fazer andando. Então, tem atletas que gostam de fazer correndo, a gente já passou teve né, já teve casos como esse. E como, sei lá, minha família também, meu sogro e minha sogra, eles fazem etapas, né? Então, eles demora quase um ano para fazer um Caminho da Fé, por exemplo, e acaba virando, né, deixa de ser um turismo, né, é, um, um, um turismo dividido aí, desmembrado aí ao longo do ano. Mas quem opta em realmente fazer de uma vez só, com dias seguidos, 5 dias, 3 dias, ou até mais dias, até às vezes, né, 10, 14 dias, de fato, a gente é um ponto de muita atenção, porque por mais que seja caminhando, né, a gente sabe que os percursos eles não são lineares, são específicos, tem que carregar peso, tem que usar calçado apropriado. Então, a gente precisa adaptar o corpo a isso, assim como fazer uma maratona. Então, a gente precisa, sim, fazer um treinamento específico. Um treinamento geral, que é um treinamento de força de uma forma geral, condicionamento geral,
no caso, até adiantando alguns pontos, né? Quando a gente até pergunta se precisa correr para fazer a caminhada em mais tempo, o ideal, se possível, sim, que a gente aumenta o nosso condicionamento geral, não que eu vou fazer eu vou me dar bem se eu for um corredor. É que se eu for um corredor, eu vou ter, sim, um nível de tolerância ao esforço maior e, certamente, quando eu vou fazer uma atividade de menor intensidade, vai ficar mais fácil. Só que, ao mesmo tempo, ela não é específica. Então, mesmo fazendo a corrida, também preciso ter treinos específicos. Ou seja, durante a semana não dá para fazer, como a maioria não consegue. Às vezes, durante a semana, eu consigo alocar um treino de força, treino de musculação, treino de corrida, ou caminhada com corrida, ou se a pessoa não tem possibilidade nem interesse em desenvolver a corrida, nem condições, né, porque algumas limitações, aí sim, né, vai ter que fazer caminhada ou poder pedalar como um complemento aeróbio para ganhar um condicionamento geral. E fim de semana usar para treinos específicos, assim como a gente faz na nossa área aqui na corrida, que é treina durante a semana e durante o fim de semana, quem vai para maratona faz um longão, por exemplo. Uhum. Então, durante o fim de semana, se possível, sim, pegar, né, ou trechos acidentados, se der para uma trilha não muito complexa, mas e já também com condições específicas, carregando peso, né, uma mochila bem similar ao peso que vai carregar, o calçado que vai usar, né, já testar também hidratação que vai ser usada, a alimentação que vai ser usada, também tem que ser treinado isso, né? Porque às vezes a gente pode, mesmo sendo caminhada, fazendo caminhada, imagina, ter que interromper porque não hidratou de forma específica ou não se alimentou de forma apropriada. Então, tudo isso tem que ser testado de forma específica e geralmente a gente usa o fim de semana para isso. Muito legal, Rodrigo. É bacana esse ponto, porque realmente quem faz aí em etapas, né? A própria etapa já vira um treino também, né? Como se fosse o longão, né? Então, para quem não é de corrida, tá, o longão é aquele treino realmente, ó, como diz o nome, mais longo, né? Que ele já simula ali a prova original, né, o Rodrigo? Se você vai fazer uma maratona, você chega muito próximo ali, né? Uma maratona são 42 quilômetros, 42 e um pouquinho, né? É, você simula ali 36, 32, né? Você simula ali até muito próximo do percurso completo, né? Show de bola, Rodrigo. E quanto tempo você acha, cara, que assim, uma pessoa que é sedentária, tá? Eu não corro, não ando, não faço academia, nem nada. Eu decidi fazer ali o caminho da fé. Eu vou fazer 4 dias, vai. Eu vou fazer o mínimo possível ali, 100 quilômetros, 4 dias seguidos. Quanto tempo antes você acha que uma pessoa dessa tem que começar a falar, mudar os hábitos, né? E começar a fazer ali um treininho na esteira ou na própria rua, alguma coisa assim, já amaciar os sapatos, né? Como você, a bota ou o tênis, né? Quanto tempo você acha assim que seria legal essa pessoa começar a fazer essa preparação? Bom, a gente tem uma recomendação geral, que é um processo de adaptação do organismo, do sistema, a um estímulo novo. Então, a gente tem aí entre 12 e 16 semanas, que é o mínimo do mínimo do mínimo, né? Então, a gente fala em 12 semanas, são 3 meses, para algo mais simples. 16 semanas, já um pouquinho mais complexo, que aí já são 4 meses. E isso foi realmente um grande desafio, né? Um percurso mais duro, mais tempo. Aí isso vai para 6 meses a um ano de preparação para, né, um desafio mais duro. Claro, especificamente para peregrinações, né? Claro, uma maratona, por exemplo, a gente usa isso dependendo da pessoa, mas isso é muito individual, né? Depende do Perfeito. histórico, depende da composição corporal, capacidade de força, se tem lesões prévias ou não. Então, essa preparação pode ser mínima para um desafio, para uma peregrinação simples, 3, 4 meses. Realmente, uma simples, uma mais complexa, como eu falei, 6 meses até um ano. E isso é muito individual. Você pode dobrar, pela metade é difícil, mas isso pode dobrar o tempo dependendo do estado realmente da pessoa, né? Se ela tiver hábitos ruins, sobrepeso, né, histórico de lesões, então tem que ir com mais calma Mais e cuidado, passar mais por calmo. processos mais graduais antes de encarar grandes desafios, né?
Perfeito, Rodrigo. Pô, legal. Então, é importante aí, no mínimo, acho que 3 meses a pessoa tem que começar a se movimentar, né? Para não chegar lá e o que é curtir, né? Essa peregrinação, curtir o caminho, virar ali realmente uma dificuldade, né? E Uhum. alongamento, Rodrigo? Alongamento é necessário, cara? Antes, depois do estímulo ali, né? Da caminhada? O alongamento, se você quiser fazer um alongamento para tirar a tensão, só para Uhum. tirar aquela nhaca, né, para fazer o movimento, a caminhada, né, o treino até durante o dia é importante para dar aquela tirada da tensão Aquela inicial e esticada, né? final. Esticada para acordar. Mas para ganhar flexibilidade, se realmente tiver um encurtamento muscular que precisa, requer sessões de alongamento, né, para aumentar a flexibilidade, a gente faz em dias que for, pegar um outro momento, né, ou fazer um aquecimento leve e dedicar para fazer, né, uma sessão de alongamento um pouco mais agressiva, um pouco mais longa. Tem gente que usa yoga, que também tem alguns momentos, dependendo do yoga, né, tem vários tipos, mas alguns yoga, por exemplo, tem algumas atividades de flexibilidade. Então, é isso. Ela não é tão necessária para a atividade em si, mas como um ganho de capacidade complementar, né? Que pode ser limitante para a evolução, aí merece mais Ajudar, atenção. né? De alguma forma ajuda, né? Se tiver um tempinho ali para dar aquela esticada, legal, cara. Uhum. Você já falou até na introdução aqui sobre musculação, né? Que ela sempre ajuda ali, né? É importante, né? Acho que é uma das perguntas que eu ia fazer, mas acho que de fato todo mundo sabe que às complementar ali mais um diazinho na semana para fortalecer ali perna e tal, é essencial, né, Rodrigo? Exatamente, cara. Treino de força, ele é para tudo, para a vida, não é nem para atividade, para o treino, para a corrida, para a peregrinação, é para a vida. Treino de força, ele tô dizendo que para dizer que é praticamente obrigatório, né? A gente precisa dele, precisa do movimento, precisa de, é, de para ganhar autonomia, ganhar longevidade. Então, treino de força 2 vezes na semana já está de bom tamanho, supervisionado se possível, que seria o ideal, pensando em saúde, longevidade e até um pouquinho de uma performance melhor para quem quiser sofrer menos para a atividade principal. Perfeito, Rodrigo. E Não, show de precisa, bola. é inegociável. Uhum. Igual tomar água, né? Tem que ter, né? Tem que estar na vida, né? Exatamente, exatamente. Tem que estar. Uhum. Rodrigo, uma pergunta que eu vejo bastante também, e aí até mais na corrida, mas eu acho que foi uma preocupação minha lá também na peregrinação, porque a que eu fiz foi de Santiago de Compostela, estava na Portugal, Espanha, pô, comida é tudo de bom, né? Tem muita coisa boa lá para se alimentar. E aí uma das preocupações que eu tenho, puxa, aí né, eu vou andar ali 25 quilômetros, são 6 horas, eu não posso passar mal durante o caminho, porque não tem banheiro, são trilhas e tudo mais, né? Cara, o que você falaria assim de o que é legal para pessoa comer ali no café da manhã, antes de começar essa peregrinação, né? No dia e até durante o dia ali, em questão do almoço, o jantar, para não ficar muito pesado. Tem alguma dica aí de ouro que você pode dar para o pessoal? Claro, né? A gente pode sim fazer algumas recomendações, até por questões éticas, né? A gente não pode prescrever dieta, Uhum. mas a gente sabe que não tem jeito. Tem coisas que vão dar ruim. Pode não dar ruim, mas pode dar muito ruim. Que é aqueles alimentos que não combinam com a atividade, que é excesso de proteína, carne, até mesmo muito ovo antes, lácteos, que pode também, né, gerar um desconforto gástrico, fibras, gordura. Então não tem jeito. Momentos antes, um dia antes, é igual também para uma prova longa de corrida. Tem que comer direito, principalmente os carboidratos, né, um pouquinho de proteína, fibra na medida certa, já tomar cuidado com a hidratação prévia também. E não tem muito segredo, é o básico bem feito ali, né? Seja uma bananinha com aveia e mel, um pão com geleia, e claro, durante a atividade, ou se você não está adaptado com
o que a gente usa na corrida, que são géis de carboidrato e tal, Uhum. pensando em lanchinhos ou alimentos, frutas que não tenham muita fibra, mas seja rico em carboidrato e água também, né? Para poder. Mesma coisa, mesma recomendação que a gente faz, só que como é mais tempo de exposição, mesmo com baixa intensidade, tem que ter energia, tem que ter uma ingesta de carboidratos adequada durante a atividade e precisa ser treinado antes, senão o organismo, o corpo, ele rejeita. É verdade, cara. Lá, assim, na caminhada eu até nem senti tanto essa questão de mais digestiva, assim. Mas na corrida, de fato, cara, se você come mal no dia anterior, você termina, você corre banheiro, né, cara? É uma loucura, assim. Parece que o negócio pesa mesmo e aí te força até a se alimentar melhor, né? Você comentou de hidratação, a gente tá indo para a parte final aqui, Rodrigão. E a hidratação, né, cara? Prévia, né? Você comentou aí, né? É sempre bom tomar bastante água. E durante também, né, cara? Acho que é um grande fator de câimbras, né? A desidratação, né? O que você pode falar, assim, em questão de tempo, tá? Pensando em 25 quilômetros, realmente são de 5 a 6 horas de caminhada, né? Você falou, é baixa intensidade, mas é um tempo longo ali que você está ativo, né? O que você recomenda aí, essa questão de hidratação para o pessoal que vai fazer a caminhada? Velho, não tem muito segredo, assim. Hidratação, você não pode esperar a boca secar para beber água. Então, depende muito, claro, das condições. Como a gente fica muitas horas, como você mesmo disse, vai ter momentos que eu vou passar, geralmente cidades mais interioranas, então, que são clima realmente mais seco e mais quente, né? Tipo, você não vai fazer uma peregrinação aqui em São Bernardo do Campo, onde a gente está, por exemplo, né? Geralmente você vai para sul de Minas, enfim, vai para Nordeste, também tem muitos polos, muitos centros, e a situação sempre é diversa. Então, você vai pegar um pico da hora do almoço, é mais quente, então, realmente, a cada 20 minutos, um bom gole de água, nada de só ficar molhando a boquinha, senão às vezes ela mata, você acha que tem uma falsa sensação de hidratação e não. E enquanto não tem jeito, não pode ser demais também, né? Não, fala para hidratar muito a ponto de gerar também desconforto gástrico, né? E estofar o estômago ali, e também a gente chama de hiponatremia, que é fazer baixar o nível de sódio de excesso de água que você toma. Então, tem que ser muito bem treinado. Então, isso o tempo, além de ser muito individual, com o treinamento, por isso que precisa treinar para a pessoa ela poder saber o que ela precisa de hidratação, ela vai sentir mesmo. E a gente sabe que perder a hidratação vai baixar a performance, rendimento e pode, claro, né, gerar complicações severas. Então, sempre garrafa cheia, de preferência garrafa térmica para manter a temperatura também, que ajuda a baixar a temperatura corporal. E não esperar. Se a boca começou a secar, esse é um sinal legal. Começou a secar, reforça. Então, é bom Legal. até criar um hábito mesmo, calcular mesmo, deixando, às vezes tem relógios até que apitam quando você precisa se hidratar, você vê que de 30 em 30 não está dando, vai de 20 em 20. Né? A Uhum. boca A cada secou, 1, 2 quilômetros ali, que vai dar mais ou é, menos isso aí, uns 20 minutos, mais ou menos, aí é, já um galão de água, né, para dar isso. uma Exatamente. reidratada. Muito legal, Uhum. Rodrigo, muito legal. Rodrigão, e uma pergunta aqui, que eu achei que essa aqui é a pergunta de ouro, cara. Porque quando a gente fala em peregrinação, né, a gente fala em vários dias seguidos aí, por mais que a pessoa não faça às vezes 10, 12, 15, mas no mínimo 2 ou 3 dias pode ser que a pessoa faça aí. Cara, como se recuperar de um dia de caminhada longa, sabendo que no outro dia você vai ter mais um dia de caminhada longa, né? O que você recomendaria aí para o pessoal que acabou de fazer esse estímulo e amanhã vai ter, né? Teve 25, 30 quilômetros hoje, amanhã vai ter mais 20, 25. O que você recomenda aí que ajuda na recuperação ali do corpo após uma caminhada dessa? Primeiro de tudo não vacilar com, principalmente, reposição de energia. Vamos ver a mesma coisa que a gente indica para a corrida aqui. Fez um treino longo, já na sequência recuperar energia, não ficar em jejum por muito tempo,
já reforçar a hidratação, água, eletrólito e, claro, se possível, né, já dormir o mais cedo possível, não enrolar, né? Tem uma tendência de depois se enrolar um pouquinho para dormir, também estar ativo, fazer uma higiene do sono o mais rápido possível para poder já, né, baixar a frequência, baixar o ritmo, para poder já aproveitar cada minuto da hora de sono, energia apropriada em carboidrato com um pouquinho de proteína, principalmente, evitar alimentos gordurosos para o corpo ele recuperar rápido. E, claro, dependendo, né, do nível, até de repente alguns recursos como, né, uma perna para o ar, levar, às vezes, eu sei que é difícil de carregar em mochila, mas tem alguns rolinhos de liberação para soltar a musculatura se ficou rígida, né, mas aí é um nível um pouco mais avançado, mas pode ser uma alternativa dependendo né, da pancada que foi recebida no corpo, né? Verdade. Pô, Rodrigão, show de bola. Obrigado, cara. Eu acho que, assim, todas essas perguntas aqui vão ajudar demais as pessoas, dar também a atenção, né, da preparação, porque a vontade de fazer ali uma peregrinação é muito legal, sempre tem um motivador ali, principalmente, né, quando a gente fala de caminho da fé, que é muito espiritual, religioso e tal, e tem muita gente que quer fazer, mas não sabe nem por onde começar. Então, a ideia do nosso bate-papo aqui era realmente dar essa conscientização de que precisa se preparar, né, porque não é fácil, né, você rodar ali 20, 25, 30 quilômetros. Eu sei que o Uhum, primeiro trecho ali de Águas da Prata para até Andrada são de 32 quilômetros. uhum, Então, é uma caminhada realmente longa. Se estiver com sobrepeso ou não preparado, realmente vira uma complicação grande, né? E queria uhum. deixar um espacinho agora aqui, Rodrigão, para você, se quiser falar também alguma coisa aqui da Lobo, o pessoal aqui, como te encontrar também nas redes aí, fique à vontade, tá bom? Para a gente poder encerrar Uhum. aqui. Muito bom. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, foi muito legal, é um universo novo para, né, para nós, apesar da gente não viver isso ali no dia a dia, mas a gente sabe a importância né, da relevância né, da peregrinação. Então, cuidado para não negligenciar, principalmente falando até de atletas mais treinados, né, corredores, triatletas que resolvem fazer a peregrinação, não negligenciar, porque mesmo tendo bom condicionamento, vai dar ruim quando se não tiver o devido preparo específico, como a gente falou aqui. E, e, e é isso. Então, eu fico muito feliz e, claro, né, a gente pensa não tendo especialização nisso aqui, né, internamente dentro do nosso trabalho aqui no nosso time, mas também portas abertas para quem também tem interesse em correr, a gente também está aqui para ajudar. Olha que curioso, que coincidência, né? A gente está falando sobre isso, só. Acabei de saber de um atleta ali que Olha está aí, lá agora. tá fazendo Lembra que eu agora aí. falei? Ela está É fazendo, verdade. começou hoje, só que ela vai fazer pedalando em 3 dias. Então, a gente também Tem fez uma muita gente que preparação. faz pedalando, viu, Rodrigo? Tem muita gente. Eu É, vejo que tem muita gente que faz pedalando mesmo. né, que a gente fez a preparação específica, apesar dela ser uma boa ciclista e tal, mas a gente, Uhum. durante pelo menos algumas semanas, migrou rapidinho, saiu da corrida, focou no ciclismo, né? Ainda mais a gente tem aqui a Estrada Velha de Santos, a gente pedala, desce a Serra Só, deve ter essa possibilidade, pelo menos para encarar. Mas é isso, mas muito feliz, obrigado pela Pô, oportunidade. eu que agradeço mais uma vez aqui, cara, a sua disponibilidade. A gente sabe que a agenda de assessoria é Imagina, loucura. E qual que é o Instagram? Como o pessoal te acha no Instagram, hein, Rodrigo? A da ah, Lobo e a tua, isso. para o É pessoal o poder seguir underline aí. Rodrigo Lobo e Lobo Assessoria, então é o ponto de contato e aqui a gente sempre é muito aberto para ajudar no que for preciso. Legal, pessoal. Então, ó, segue lá o Rodrigo, segue também a assessoria. Quem sabe, né? Você começa ali com pegando atenção de preparação para uma caminhada e você vira um corredor maratonista, né, Rodrigo? Caminho sem Ou volta. triatleta, né? Caminho Então, sem volta. é um caminho sem volta, um caminho sem volta.
Então, gente, obrigado mais uma vez aqui por ter acompanhado o conteúdo. Eu vou pedir para vocês aqui seguirem o canal também, compartilhar aí. Esse é um conteúdo que eu acho que ele ultrapassa a questão de peregrinação, né? A preparação física, como o Rodrigo trouxe aqui, é uma questão para a vida, né, da saúde, tanto a questão de academia, do fortalecimento físico, como a caminhada também é um grande aliado aí, é um baita do exercício cardio. Então, compartilhe aí com seus colegas, quem achar que faz sentido ouvir aqui essas dicas que o Rodrigo trouxe para a gente, tá bom? E é isso aí. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Aí, Rodrigão, vamos nessa. Bora pra cima. Boa. Valeu, galera.